Bom dia, pessoal. Meu nome é Stephanie, eu sou geógrafa e professora, e vim falar com vocês hoje sobre um tema que é a população, a economia e algumas ideias sobre como a gente está se comportando como sociedade durante essa crise do coronavírus. Essa ideia surgiu após ouvir muitos vídeos e muitas ideias das pessoas, nessa era da informação que a gente está dentro, né? O tempo inteiro são ideias e pessoas falando sobre os assuntos, e a gente precisa se perguntar toda vez que a gente vê um vídeo, inclusive este, da onde que estão vindo essas ideias, né? O que que essa pessoa quer transmitir? Qual a visão de mundo que ela está passando? Porque a gente muitas vezes escuta os vídeos e gosta do que a pessoa fala e assimila isso como verdade porque ressoa com alguma coisa dentro da gente. E esse ressoar, esse alguma coisa dentro da gente tem muito a ver como que a gente enxerga o mundo. Então, quem é a nossa família? O que que a nossa família acredita? O que que a gente aprendeu na escola? O que que a gente construiu ao longo da vida como ideias? O que que a gente desconstruiu ao longo da vida como ideias? Hã, Como a gente vê o mundo está relacionado com o lugar que a gente está inserido geograficamente, como é essa paisagem, como são as pessoas, o que que a gente, né, se construiu como indivíduo, quais são os nossos medos e quais são os nossos sonhos. Os nossos medos, eles são gatilhos muito importantes, onde a gente se fixa em algumas ideias por causa de um medo que a gente tem, que muitas vezes é inconsciente, a gente nem sabe de onde vem esse medo, né. Então, tem muitas maneiras da gente começar a enxergar o mundo de uma maneira talvez mais serena. A gente é preciso deixar os nossos medos, nossos anseios, as nossas crenças muitas vezes de lado para escutar o outro e tentar, formar uma ideia mais universal sobre as coisas e com menos impressões pessoais e com menos crenças limitantes, né. Então esse vídeo tem esse intuito de trazer alguns conceitos, alguns pensamentos, para ver se a gente consegue construir algumas ideias a partir disso tudo. Então, eu organizei esse vídeo com alguns assuntos. O primeiro é brevemente sobre populações, como que as populações, as visões são sobre populações. Tem muitos vídeos na internet que falam sobre isso, então quem quiser se aprofundar, tem vídeos, livros, enfim, sites. Depois é fazer um paralelo um pouquinho sobre essa ideia de economia e como a gente está se comportando durante essa crise do coronavírus. Bom, então eu vou começar com essa ideia da população. Teve um pesquisador chamado Thomas Malthus que ele foi muito importante, ele escreveu um livro em 1798 que ajudou a gente a entender, começou, né, a ajudar a gente a entender como que talvez as populações, como que a gente se organiza como sociedade. Pra gente pensar, nessa época o mundo estava mudando muito, era eh, começo da Revolução Industrial, onde as populações estavam saindo dos campos, estavam indo para cidades, em que a nossa organização, principalmente europeia no caso, né, ela estava se transformando. Pois bem, Thomas Malthus ele era um economista, um pastor anglicano e um liberal, no sentido mais raiz da palavra. Não que a gente conhece hoje, como muita gente fala, que é eu sou um liberal, mas eu sou conservador, né? Eu sou liberal na economia e conservador nas ideias. Não, Thomas Malthus ele era um liberal mesmo, assim, né? Do conceito mais antigo da palavra. Então, o que que ele escreveu? Ele escreveu um livro que chama Ensaio sobre o Princípio da População. O que que ele falava nesse livro? Que a população, as pessoas, elas crescem, ele observou isso e comparou com coelhos. Elas crescem através da medida geométrica, né, da progressão geométrica, que é o quê? 2, 4, 8, 16, 32. Então a curva de crescimento da população ela é muito rápida. Enquanto isso, todos os recursos, os alimentos, eles crescem no mundo na progressão aritmética, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10. Então a curva ela é muito menor, enquanto a curva da população é muito maior. E quando chega num ponto em que tem muita gente e poucos recursos nessa curva, é o que ele chamou de superpopulação. E essa superpopulação ela gera um caos social, gera fome, gera epidemias, gera conflitos. E isso só é regularizado através de um controle demográfico natural, que são as mortes, guerras, epidemias, enfim, tudo isso, e isso controla a população. Pois bem, e o que que se pode fazer para que não tenha essa superpopulação? Malthus falava que esse controle ele devia vir do indivíduo.
que através da postura moral do indivíduo, ou seja, votos de castidade, e as pessoas terem menos filhos ou fazer sexo só depois do casamento, ele falava que esse controle ele não era do Estado, não era o Estado que tinha que fazer, e sim a população, o indivíduo, né? Então, é o indivíduo que devia controlar isso. E essa teoria, ela diz o quê? Que é a superpopulação que gera pobreza. Portanto, a pobreza ela é consequência dessa superpopulação. Muito bem. Para vocês terem uma ideia de um exemplo prático, na época, um pouquinho depois, teve a fome na Irlanda, 1846 por aí. E ela ocorreu porque as plantações de batata, elas tiveram uma bactéria que dizimou a batata, então as pessoas começaram a passar muita fome. E o governo britânico, que cuidava dessa região, eles falaram que isso era natural, porque a Irlanda cresceu muito de população, então essa fome era um controle natural. Inclusive, proibiu navios de comida a chegarem na Irlanda, porque falava que isso era natural, que era a própria natureza cuidando desse excesso de pessoas, e que, inclusive, um dos administradores, ele falou que, agora eu me lembro o nome, mas ele falou que os cadáveres das pessoas, dos mortos, eles deviam servir de exemplo para as pessoas não fazerem mais sexo. Então, essas ideias, elas foram bem disseminadas. Só para vocês saberem como isso se relaciona hoje em dia, todo mundo já viu Vingadores, eu aposto. O que o vilão Thanos tem de ideias? O que ele quer fazer? Quando ele pega as joias do infinito e dá o seu estalo, ele dizima metade da população. E qual que é a ideia dele? Que os planetas estava tudo muito cheio, que a ambição humana, né, ela cresceu tanto a população que estava acabando com os recursos naturais e que, portanto, metade dos seres humanos deviam morrer e que isso ia ter e trazer equilíbrio de novo para o universo. Essa é uma ideia muito malthusiana, né, que tem muita gente e que isso está acabando com o planeta. Então, se a gente acabar com a população, vai resolver o problema. Pois bem, né? Faz muito sentido. E um parênteses também, né? Essa ideia do controle, né, da população a partir da castidade, a gente viu isso na ministra Damares, né? Que ela falou que a gente devia incentivar as pessoas a fazerem menos sexo, né? Em vez de instruir sobre o assunto, era simplesmente não fazer mais sexo. Pois bem. Então, essas ideias de Malthus, elas cresceram durante um bom tempo. Pesquisador, eu gosto de fazer esse parênteses também, que eu acho muito interessante, que se baseou muito na ideia de Malthus, que se inspirou, foi o Charles Darwin, e a gente não sabe muito isso. O Darwin, ele gostava muito das ideias de Malthus, eles eram, nessa época, os cientistas, eles se nutriam muito, né, com suas ideias. E aí, essa luta pela sobrevivência, que Darwin fala em seus artigos, né, em seus livros, e esse conceito da sobrevivência dos mais aptos, ela tem uma relação com as ideias de Malthus, né? Então, é o mais adaptado que vai sobreviver. Então, quem nessa corrida pela vida é o mais adaptado que vai conseguir sobreviver. Então, os outros vão morrer. Então, vocês conseguem perceber que tem uma relação com as ideias de Malthus, assim, que nessa superpopulação não é todo mundo que vai sobreviver, portanto, algumas pessoas vão morrer e essas são as mais aptas. Né? Então, a pobreza, então é natural que muita gente morra, que muitas espécies morram e algumas só sobrevivam. E essas são as mais aptas. Mas o que é ser mais apto, né? Hoje em dia eu acho muito interessante que algumas dessas ideias já mudaram. Na questão da biologia, por exemplo, não é mais, já descobriram os cientistas, né? Tem uns artigos interessantíssimos sobre isso, que não é o espermatozoide mais rápido que vai fecundar o óvulo, mas sim o óvulo ele está lá e pode até ser que mais de um espermatozoides rondam esse óvulo, mas o óvulo de repente é como se ele permitisse, entre aspas, que um desses espermatozoides entrasse, não é o primeiro que vai chegar. Eu diria que talvez é aquele que ressoa com o potencial de vida que tem naquele óvulo, né? De uma maneira talvez mais holística de ver as coisas. Mas, enfim, não é o primeiro que vai chegar. Não é você ser o mais rápido, o primeiro, o melhor, o que vai conseguir fecundar o óvulo, né? Tem outros processos de vida que a gente ainda está descobrindo muito mais misteriosos em relação a isso. Pois bem.
E o que que isso tudo tem a ver com a economia? Algumas ideias depois, elas disseram que não estava bem certo essa ideia de Malthus, que não é a superpopulação que vai gerar pobreza, mas que é o contrário, que é a pobreza que gera a superpopulação. Então, na verdade, a questão não é que eu tenho muita gente, que isso vai gerar doenças, isso vai gerar pobreza, mas que é o contrário. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, é uma questão de distribuição de recursos. É uma questão de que poucos têm muito e muitos têm pouco. Então, que na verdade a gente precisa redistribuir e todo mundo ter acesso à informação, à alimentação, e que isso vai diminuir a pobreza, né? E tem muitos estudos de pessoas quando elas têm mais acesso à alimentação, à cultura, a novas ideias, a estudos, que realmente as famílias elas não são mais tão numerosas. Né? Então a gente pode debater sobre isso, como eu já disse, tem muitos vídeos interessantes sobre essa questão. Pois bem, a gente até pode ver que muitas vezes o quanto que de comida a gente joga fora da nossa geladeira, né? Sem querer, eu não comi todo o arroz, eu vou jogar uma porçãozinha de arroz fora. Ou um legume estragou que eu não fiz. Então, eu acho que são questões para a gente pensar realmente, né? O quanto nós temos a mais, e o quanto é jogado fora e quantos outros têm pouco, né? Pois bem. E essa questão da pobreza nos leva então ao aspecto da economia que eu queria falar com vocês, né? A economia, ela durante muito tempo essa ideia de que eu preciso ter, eu vou trabalhar e vou ter o meu e aí eu vou ter cada vez mais o meu lucro, né? Essa busca pelo lucro. E isso eu acho que muitas vezes ele relaciona com um dos valores de uma questão que é o egoísmo, né? O quanto eu preciso pegar para mim, para eu crescer, para eu ser mais poderoso, mais forte, conseguir ter melhores recursos e viver melhor. Né? Dá para fazer um pouquinho de um paralelo, né, com essa ideia de que eu preciso disso para sobreviver, que se eu não fizer isso, eu não vou conseguir sobreviver, eu não vou ser mais forte, eu não vou sobreviver, né? Talvez isso seja uma coisa meio primitiva, né? Bom, e aí isso entra na economia. Aí eu queria trazer uma ideia de economia com vocês, que é o seguinte: o que seria talvez economia? De uma maneira simples, eu diria que é uma troca que nós fazemos como sociedade. Por quê? Porque é o seguinte, eu não planto tudo que eu como, eu não costuro todas as roupas que eu uso, eu não produzo os tijolos para construir minha casa, não sou eu que faço o encanamento para levar água para minha casa. Então eu preciso do outro para que isso aconteça. Então é o trabalho do agricultor e é o que ele vai fazer para mim. É um ato extremamente generoso que vai me ajudar a sobreviver. O agricultor ele não vai plantar 50 quilos de tomate e comer tudo sozinho. Ele faz isso e ele vende, né? Logicamente recebe um salário, um valor por isso. Muitas vezes é um valor extremamente injusto, né? O que a gente precisa rever, obviamente. Mas a questão é que ele não faz para si, ele faz para o outro. A gente trabalha muitas vezes não só para nós, a gente trabalha para o outro e para essa relação do outro. Logicamente que essas relações elas são desiguais, a gente também pode entrar nesse aspecto, mas eu acho que é importante a gente ter essa ideia de economia. Ela é uma troca entre nós, seres humanos, e nós dependemos profundamente do outro. E é essa exploração injusta do trabalho do outro é, que traz certa desigualdade do que a gente está falando, né? Então, eu acho essa imagem muito bonita, que se a sociedade fosse um corpo, a economia é como se ela fosse o sangue, é o que ela leva e ela conecta todas as partes do corpo. E esse sangue, esse dinheiro, esse financeiro, ele precisa fluir. Se a gente não tivesse cartão de crédito, dinheiro ou qualquer outra coisa, a gente ia arranjar alguma maneira de conseguir trocar, de ter aquilo que a gente não consegue produzir. Então, na nossa sociedade, a gente sempre teve trocas, a gente sempre buscou o outro, né? Então, eu queria trazer, na verdade, esse conceito de economia e essa importância da gente rever como a gente faz essas trocas, trazendo um outro aspecto. A gente sempre
teve essa ideia que na economia é o que a gente tem que ter a liberdade de produzir, de consumir o que a gente quer. Essa palavra liberdade, ela tá muito presente na economia. E, e esse vídeo, na verdade, ele é um começo de uma reflexão do que a gente poderia, como poderia ser o mundo se a gente, em vez de ter a palavra que guia a economia como liberdade, mas sim fraternidade. E isto é da gente repensar como a gente se organiza economicamente a partir da fraternidade. E que o que seja produzido seja fraterno e distribuído entre todos. Isso não é um conceito de socialismo, de liberalismo, capitalismo, não. A gente tem que desconstruir um pouco essas ideias, tá? Então, como seria a nossa sociedade se a distribuição fosse mais fraterna? Para que eu preciso ser aquele que tem tudo, que tem mais coisas que eu nunca vou usar, coisas que eu não preciso, sendo que outras pessoas não têm nada e passam fome? Como que eu organizo a minha sociedade economicamente para que todas as pessoas tenham acesso e consigam sobreviver de uma maneira justa, decente, que tenham saúde e acesso às mesmas coisas que eu? Essa crença de que não vai ter para todo mundo, essa é uma crença antiga e retrógrada. Eu já falei no começo do vídeo sobre essas ideias, né, esses conceitos que permeiam a gente inconscientemente. E, e eu acho que essa nossa crise econômica mundial que a gente está passando, essa crise social, essa crise de saúde que a gente está passando como sociedade, ela está fazendo com que muitos valores nossos sejam chacoalhados, né? Então, faz sentido, e essa organização econômica que a gente tem no mundo, ela tá fazendo sentido? Ah, vento gostoso. Né? Ela tá sendo justa, ela tá olhando para todos os seres humanos de uma maneira fraterna. Eu tenho o privilégio de ficar em casa e de conseguir sobreviver e ter meu alimento na mesa, mas a outra pessoa não. Como isso faz eu me sentir, né? O que que eu posso fazer para ajudar isso? Porque nós estamos vendo que estamos chegando de um certo modo num colapso, né? Porque a gente vai ver ainda nas próximas semanas muita coisa mudar. E se a gente não mudar a nossa visão de mundo, se a gente não reavaliar nossas ideias, os nossos medos, se a gente não sair da zona de conforto, a, a questão é que isso pode trazer muita dor, né? Então, eu acho que eu sei que é clichê, que muita gente vai citar, mas que realmente a crise ela é uma oportunidade da gente rever ideias. Nós sabemos que como a gente está estruturado não vai dar certo. O sistema de saúde, né, já vai entrar em colapso. Quando tem uma crise social, a gente sempre pede ajuda para o Estado, então a gente tem que reavaliar como que é o papel do Estado na nossa sociedade, qual é o papel do capital financeiro na nossa sociedade. Será que essas bolhas financeiras elas já não estão prejudicando mais? Será que é os interesses das bolsas de valores que são mais importantes do que a vida das pessoas? Então, o que são as nossas prioridades? Quais são os nossos valores? Bom, eu espero que o vídeo tenha ficado, de certo modo, um pouco claro. Qualquer dúvida, talvez eu faça um outro vídeo, mas eu queria que isso ficasse claro, assim, eu trouxe essas ideias do mal, toda essa ideia de visão de mundo que a gente tem, para que a gente comece a pensar um pouco, né? Não só eles, mas muitos outros. Como que a gente pensa o mundo? O que será que a gente tem que repensar? A gente vai entrar no pânico ou vai entrar na solução? Qual que vai ser o nosso foco? Pois bem, fica aí essas reflexões, espero que vocês tenham gostado. A gente vai se falando, quem curtiu dê um like e um abraço, um beijo para todos.